A gente está começando aqui mais um diálogo cultural. Vamos conversar com a Karen Neri, ela que é mãe cristã, médica veterinária, palestrante e pecuarista em formação. Além disso, é fundadora do movimento Pais e Professores Atentos aos Materiais Didáticos, coisa que a gente vai conversar bem aqui Muito. hoje. Quer começar aí, amor? Não, eu quero dizer que eu gosto muito desse tema. A primeira vez que eu lhe vi, eu fiquei fascinada no seu Instagram. Então, eu fiquei ali buscando o tempo todo, porque eu sou mãe de 2 meninos, mas o meu menino mais velho, ele tá na escola e a gente vê muito isso nos materiais didáticos. Eu fico fuçando. Então, cada vez que você falava, eu ia lá buscar os materiais e passava para outras pessoas. Eu sou a sua fã número 1 de encaminhamento de post, porque eu mando para todo mundo. E com isso eu comecei a ver de frente, né? A doutrinação, as coisas entre linhas, o que estava ali. Eu vi muito também o ano passado, que foi um ano eleitoral, então as professoras vestiram mesmo a camisa da esquerda e falavam, e ele ficava com receio de falar alguma coisa, e meio que se retraía. E eu ficava o tempo todo ali só me atualizando para ver como eu poderia manter a minha postura diante de tudo isso, né? Então, com isso, quando a gente resolveu fazer esse portal, eu falei, não, a Karen tem que estar aqui, porque se não tiver, não vai ter lógica eu ter feito tudo isso, eu ter ido buscar mais conhecimento até para agregar na vida dos meus filhos, né? Então eu fiz, não, peraí que eu vou conseguir falar com a Karen. Para mim, primeiro, gente, é um prazer. Posso falar? Sim, Gente, sim. eu sou assim, viu? Vou falando. Um prazer estar aqui. A Camila, quando me chamou, ela falou, Karen, olha, a gente tem um portal, será que você pode conversar com a gente? Eu falei, óbvio, só que eu estou de férias, né? Então, vamos ter que colocar assim, é muita coisa, sabe? A gente tem muita coisa para fazer, a gente fica nas férias, tem muita coisa para fazer, estou brincando. Mas é muito importante iniciativas assim como a de vocês, porque, de uma certa forma, acaba nos dando voz. Porque nós somos muito perseguidos, nós somos muito... Não vou usar a palavra, mas é assim, aquela palavra, você não tem tanto direito de falar o que você pensa, sabe? Então, isso acontece muito, né? Com pessoas que acabam falando o que o sistema não quer que as pessoas saibam. Então, muito obrigada, né, por você, Camila, Felipe, por me convidar a estar aqui hoje. Karen, para a gente começar, eu queria saber o seguinte. Para aquela pessoa que é bem leiga, que está meio que vendo esse tema a primeira vez, então eu vou fazer umas perguntas mais iniciais, assim, básicas, para a gente introduzir o tema. Eu queria saber o seguinte, o que significa essa bendita doutrinação na escola? Porque às vezes a gente vai conversar com um amigo, fala, não, rapaz, você não sabe o que está acontecendo lá na escola, está tendo doutrinação. Aí ele fica sem entender o que significa isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse termo, doutrinação. Olha, a doutrinação, ela, de uma forma bem simples para as pessoas entenderem, é o direcionamento das ideias. Eu, particularmente, eu não gosto muito de utilizar a palavra doutrinação, porque eu sou católica. Então, eu sigo a doutrina católica. E eu não vejo problema nenhum, né, em seguir a doutrina católica. Hoje, o que acontece nas escolas, né, no sistema educacional, tá, gente? Eu não vou falar escola, porque as pessoas, elas acabam levando a escola tal, na rua tal, com a professora Mariazinha. Não, o que nós estamos falando aqui é do sistema educacional global, muito maior do que as pessoas pensam. Eu gosto de usar o termo lavagem cerebral, que é muito pior do que doutrinação, né? A doutrinação, normalmente, quando... de uma forma negativa, ou seja, o direcionamento das ideias para um certo viés ideológico, normalmente ele é mais descarado, né? A doutrinação é aquela coisa mais descarada, é aquela coisa mais que, dependendo da educação que você dá para os seus filhos, o seu filho começa a identificar.
olha lá, o meu professor tá com a camisetinha do Che Guevara. Ó, a minha mãe falou daquele cara, falou que não era legal, né? Ó, sei lá, meu professor de física estava metendo pau no governo anterior, né? Isso é doutrinação, porque é uma forma escancarada, é um direcionamento das ideias para um viés de uma forma escancarada. A lavagem cerebral, não. Ela é muito mais meticulosa, Minuciosa. ela é diluída, sabe, gente? E acontece desde que a criança entra na escola. Eu vou até um pouco mais fundo. A criança nasceu, assistiu desenho animado, ela está sendo doutrinada. Aí o pai e a mãe, com essa coisa do lúdico, meu filho, ele tem que ser uma criança empática, né? Meu filho. E aí o sistema está comendo essas crianças. Então, eu gosto, Felipe, da palavra lavagem cerebral. É pesada? É, mas ela é muito mais perigosa do que a doutrinação. Porque a doutrinação você consegue... Essa palavra está aqui, do Maquiavel Pedagogo. Exatamente. Que é justamente para manipulação psicológica. Que aí é bem sutil, mesmo, né? Utilizando técnicas ali, visando a ele obedecer aquela autoridade ali do professor e passando como se fossem ideias próprias dos alunos, né? Exatamente. E é muito mais... Você está conseguindo me escutar? Tô. Tá. Sim. Tá. E ela é muito mais perigosa porque ela ela faz com que o aluno, como é que eu vou dizer? A lavagem cerebral, para as pessoas entenderem, a lavagem cerebral, ela é uma doutrinação ativa. Que coisa louca, acabei de inventar isso agora, tá? Mas é assim, ó, o aluno ele vai fazer o ato. Ele vai fazer a redação, ele vai fazer a apresentação em grupo, né? Ele vai dar a opinião dele. Gente, vocês pegam o material didático de criança de 5 anos, que ele tem que dar opinião da seca do Nordeste. É o pensamento crítico que eles querem fazer na criança, né? Aí a criança está pensando que a ideia é dela. Exatamente. E uma coisa assim que eu falo para os pais, e a maioria, assim, Camila e Felipe, é interessante que a maioria dos pais, eu vou falar a maioria, assim, 80%, eles falam, ai, que exagero, essa menina é uma exagerada. Isso aí, sabe o que ela quer? Ela quer like. Essa moça, ela só quer like. Ela está aumentando muito. E são justamente esses pais que são pegos de surpresa quando o filho começa a mudar o comportamento. Porque a lavagem cerebral, quando iniciada no infantil 5 ali, né, antes da primeira série, ela vai alterando a crença que ainda os pais estão introduzindo na cabecinha ali das crianças, os valores que estão começando a ser trabalhados, as crenças, né? Às vezes o pai está trabalhando uma virtude ali que está difícil, né, da criança entender. E essa virtude, ela acaba sendo tirada completamente de contexto, porque como que você vai, por exemplo, trabalhar uma virtude no coletivo? Né? Como é que você vai ensinar uma criança a importância, da temperança no coletivo? Porque a escola é tudo voltada para o coletivo. Sim. Então, assim, o que acontece? A lavagem cerebral são voltadas para virtudes coletivas, né? De formar cidadãos com aquele tipo de valores. Por exemplo, a questão da diversidade, do multiculturalismo, esse tipo de coisa. E aí tudo que é feito ali dentro é justamente para trazer esse tipo de cidadão. É a revolução industrial 4.0, né? Nós estamos aí... Eu nem sei se eu posso falar essa questão Você estava falando dessa questão dos pais, Karen. Eu sou psicóloga e eu atendi até antes da pandemia, eu atendia no meu consultório, e vinha muitos pais para mim nessa questão da criança, de não saber de onde veio isso. Mas meu filho está com esse comportamento agressivo, tá falando palavrões demais, eu não sei de onde está vindo isso. E quando eu parava para observar, conversar com a criança,
fazer alguma dinâmica para perceber, né, essa questão, esse comportamento dela que estava inadequado, eu percebia também que era influências, que tá, a pessoa tá lá, fica assistindo, aí tá assim, sendo colocado ali na cabeça dela de alguma forma, e isso vai mudando. E o pai depois não percebe como é que isso vem para essa criança, como ela está absorvendo esse conteúdo. Não só a escola, que a gente está aqui como um foco, mas também em outros locais você pode encontrar essa lavagem cerebral, que é desenhos, como você citou. Hoje tem muito em filmes, em séries, em música, sem falar, né, que música agora está uma deterioração horrível, e também nas referências. Eu via muito isso, das crianças chegarem lá com algum pensamento crítico que não eram delas, mas estava ali já absorvido por outra pessoa que vinha falando, e ela só se expressava. E acabava o pai achando, meu Deus, eu não ensinei isso para a minha criança. De onde está vindo isso? Ô, Karen, E assim, vá, diga. só fazendo uma observação, é importante que os pais entendam que nem os professores têm essa consciência do que nós estamos conversando aqui. Muitas coisas, os professores, eles recebem uma formação para que aquele conteúdo seja passado daquela forma, seja na faculdade ou seja nas formações anuais que eles recebem. Então, o professor ele não tem essa noção que nós estamos, não adianta o pai achar que existe o professor militante, tá? Eu gosto de usar essa palavra, porque é importante a gente colocar os pingos nos is, né? Existe o professor militante? Existe, tá? Nós vimos aí nas últimas eleições que eles existem, eles gostam de se posicionar em sala de aula, mesmo não tendo liberdade de expressão em sala de aula, porque o professor não tem liberdade de expressão, tá? Ele tem direito à cátedra, isso é muito diferente. Mas existem aqueles professores que eles estão no meio do caminho, e aquele professor que tem um posicionamento diferente, né, dos militantes. Então, quando a gente começa a falar sobre esses assuntos, a primeira coisa que nós encontramos são os professores dando um passo para trás, eles negam, não tem, não. E depois eles começam a vir na nossa direção dizendo, olha, realmente, o que vocês estão falando, o que vocês estão dizendo é uma realidade, e eu nunca tinha parado para pensar, tá? Então, é importante que nós, como pais, nós precisamos nos aproximar das escolas. Não se você precisa da escola, é igual eu falo, você pode fazer homeschooling? Não posso. Então, se aproxime da escola do seu filho. Entenda o que está acontecendo e entenda que isso é numa escala global, né? Eu até não sei se a Camila comentou qual livro você falou do emborrecimento programado, Isso, do Maquiavel Pedagogo. E quem controla a escola governa o mundo, né? Então, assim, por exemplo, o Maquiavel Pedagogo, você vê a realidade na França, né? O emburrecimento programado, você vê a realidade dos Estados Unidos. Esse aqui, esse Educação Unesco, Clonagem das Mentes, é um professor belga, se não me engano, que mora no Brasil. Então, ele fala sobre a influência da Unesco na educação, todo esse processo. E justamente é interessante para a gente conseguir perceber que a questão é global e que eles têm o objetivo. Karen, mas qual é o objetivo? É moldar a mente dos nossos filhos. Tanto é que saiu uma matéria, acho que no ano passado, retrasado, dizendo que essa geração vai ser a primeira que vai ter o QI menor que os pais. Porque se eles estudam mais, o que acontece? Será que eles estudam mais ou eles têm uma carga de tempo maior ali na escola? Não quer dizer estudar mais. Ou não quer dizer ganhar conhecimento de valor, né? Está simplesmente estudando para passar em uma prova, para passar no Enem, para passar na faculdade, mas conhecimento de valor não está tendo. No livro ele até comenta que o papel da escola mudou. Não é só um papel mais intelectual, né, de desenvolver a parte intelectual da criança, mas é focado principalmente nos aspectos sociais, culturais, éticos,
ético no sentido de qual é esse novo ser humano que eles querem criar, né? E uma coisa que frisou em mim foi o seguinte, que o objetivo da escola, através desses organismos internacionais e da própria Unesco, seria no sentido de até de impedir a transmissão dos valores familiares, da cultura da própria família. Então, se eu sou uma família cristã, católica, que a escola ela consiga quebrar isso para vir uma nova geração de um novo homem baseado nos princípios deles, né? Eu fiquei Tanto é que espantadíssimo com nesse isso. livro tá escrito isso, né? Eles precisam reescrever a história, que é o que nós estamos vivendo hoje. Meu filho tem 8 anos, né? Eu tenho 2 filhos. Um menino de 8 e uma menina de 4, vai fazer 5. Então, eu pego meu menino de 8 anos e eu falo para ele. Falo, filho, presta atenção no que a mãe vai te falar agora. Você está vendo o que está acontecendo? Eles estão reescrevendo a história. Não, gente, meu menino tem 8 anos. Ele vai entender alguma coisa? Ele não vai entender nada. Ele vai falar, minha mãe está louca. Minha mãe está maluca, está conversando grego comigo. Mas eu tenho certeza que ele vai lembrar lá na frente, ele falava, nossa, a minha mãe falava que não era assim, que eles estavam reescrevendo, né? E eu tenho uma coisa, gente, que eu gosto muito de comprar livro antigo. Por quê? Justamente para que eles tenham a possibilidade de ver como era, o que era contado lá em 1953, né? E tem essa questão de que está nesse livro, quem puder compre esse Maquiavel Pedagogo, acho que foi o primeiro livro que eu comprei, para eu entender, né, o que estava acontecendo. Ele fala que a escola precisa quebrar, igual o Felipe falou, quebrar o vínculo entre a família e o aluno, porque tem muitos valores e crenças que a família passa para esse aluno que é prejudicial a ele. E está tudo lá, viu, gente? Ele apresenta, inclusive, os documentos da Unesco nesse livro maravilhoso. É isso aí. Uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, que além essa questão da manipulação psicológica, da lavagem cerebral, a gente tem o próprio sistema de educação na forma como essa escolarização obrigatória ela funciona. Por exemplo, é tudo padronizado, né? Os horários, aí você está ali de repente estudando em algo que você está super apaixonado para estudar ali, você quer passar o dia todo estudando aquilo ali, aí toca a campainha, você tem que ficar indiferente àquilo e pular para outra aula chata. Isso vai criando, esse tipo de ambiente ao longo dos 12 anos, vai criando uma certa indiferença nossa e às vezes até um desprezo em relação ao conhecimento, né? As crianças, a gente vê, por exemplo, eu tenho um bebezinho de 1 ano e 3 meses, uma criança. E mesmo nele a gente vê essa meio que paixão e curiosidade para estar aprendendo o tempo inteiro. Às vezes vira até uma obsessão, né? E a escola meio que vai minando, a escolarização obrigatória meio que vai minando isso ao longo dos 12 anos. Eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso e outros possíveis danos que pode ter. Isso você já deu mais ou menos acho que uma das piores coisas que nós encontramos na escola é essa questão de você não poder estudar ou poder focar no que você mais gosta, né? Você tem que estudar tudo, porcamente tudo, né? Existe um outro fato que você não citou, que eu vejo poucas pessoas falando, que é a repetição do conteúdo, principalmente para as crianças que estão aí da 1ª série à 5ª série. Existe um conteúdo repetitivo ali. Vou dar um exemplo. O meu filho ele não estudou nada interessante de geografia até hoje. Nada. O meu filho odeia geografia. Você vê, ele não conhece geografia e ele odeia geografia. Por quê? Porque ele está estudando desde a 2ª série a mesma coisa. Vocês querem saber o que meu filho aprendeu geografia? 2ª, 3ª série? Reciclagem, essas papagaiadas tudo aí. Que nem eu sei, mas ele Quando sabe. a água está indo embora do mundo. Isso, gente. Aí ele fala, ai, mãe, que coisa chata isso, mãe.
Odeio geografia, Efeito história. estufa. Isso! Tudo que meu filho pegou. Aí, assim, história. Eu adoro história, né? Aí eu falo, filho, olha, vamos estudar história. Mãe, eu odeio história. Mas, meu filho, história é legal, olha o nome, é uma história. É história de um povo, é história de uma pessoa. É igual você assistir um filme. Eu odeio. Por quê? Porque meu filho está lá, aprendendo lá. Tem uma coisa interessante no livro do meu filho, que é assim, ele ainda não aprendeu o descobrimento do Brasil, tá, gente? Ele vai para a 4ª série. Ele não aprendeu. Se não fosse eu sentar lá com ele para apresentar esse aqui, né? Para falar de Leopoldina, de Dom Pedro, com os livrinhos da Bia, da minha amiga, ele não teria noção. Sabe o que ele aprendeu agora, nesse último bimestre? As heranças culturais indígenas, africanas e portuguesas. Ele não aprendeu nem descobrimento, que herança que é essa, Jesus? Quem é que deixou? Do quê? Entende? Então, assim, hoje a escola, ela obrigatoriamente, por ela ser compulsória, obrigatória, mista, faz com que a criança chegue com 10 anos odiando a escola, odiando buscar conhecimento, porque ele não vê uma utilidade para aquilo. Por que eu vou aprender isso? E existe essa questão também de que nós pais, a nossa geração, não sei qual a idade de vocês, mas enfim, vamos dizer que vocês são da mesma geração que eu. Mas eu acho que viu, cara? Eu acho que Então, nós fomos levados a ver a escola com um olhar muito utilitarista, né? Meu filho, você tem que estudar porque você tem que ser médico. Sim. Meu filho fala, mãe, eu não sei o que eu vou fazer, mãe, eu não sei o que eu vou ser quando eu crescer. Eu falei, meu filho, seja uma pessoa bacana, trabalhadora, honesta, dedicada. Tá? Lá na frente, meu filho, você vai pensar, agora, estuda. Gosta de estudar, de trabalhar, que é importante, viu, pai? O filho da gente tem que entender o valor do trabalho. E não está acontecendo, porque a escola não vai ensinar o seu filho a ser um empreendedor. Não. Vai ensinar o seu filho a gostar da CLT. Porque na escola só se ensina isso. Trabalho formal, informal, que é tipo assim, a pessoa que vende coisa na praia, é assim que é retratado. Pessoa que não tem CLT. E veja só, o trabalho escravo e o trabalho voluntário. O empreendedorismo, então, assim, para limitar um pouco, senão a gente eu falo muito, tá? Hoje a escola, ela acaba fazendo com que a criança não goste de estudar. E tem um outro fator, que também quase ninguém fala, a escola é extremamente prejudicial para os meninos. Extremamente prejudicial para os meninos. E por quê? Porque, assim, o menino normalmente, ele é mais agitado, o menino tem as necessidades fisiológicas de correr, pular, empurrar, brigar, e aquela, né? A Camila tá aí, ela pode falar melhor do que eu. É gastar energia. É gastar energia. O menino, normalmente, ele é mais barulhento, né? Aí chega na escola, é todo mundo quieto, todo mundo em fila, contido. Se falar muito, vai para a diretoria. E hoje nós temos o feminismo impregnado em todas as matérias, incluindo a cabeça das nossas professoras, coordenadoras, diretoras e mães, que estão fazendo um crime, estão cometendo um crime com os meninos. Os meninos estão sendo massacrados, calados, eles estão acabando com o patriarcado no ninho. E isso tudo a escola ajuda muito. É isso aí. Mina a questão da autonomia e da independência da criança, né? A criança Exatamente. pode se transformar, e muitas vezes se transforma em um adulto dependente, um adulto passivo, que combina muito com CLT. Empático, gente, empático. Eles se tornam, eu odeio essa palavra, se tornam um adulto empático. Ou não seja... Não sei não, cara. Eu sou psicóloga, eu uso muito empático. É como a palavra está sendo empregada. Calma. Eu tô brincando. Não, mas Camila, assim, olha,
eu não sei, né? Eu não gosto muito dessas coisas. Qual a metodologia educacional que você usa para educação física? Cara, para mim, eu educo os meus filhos para a realidade, né? Vira e mexe, eu tenho que fazer aqueles exercícios para instalar a realidade na vida, né? Para trazer os meus filhos para a realidade, porque senão eles ficam alienados, achando que todo mundo é legal, que todo mundo vai entender. Essa questão da empatia, Camila, eu falo assim, cria todo mundo muito bobo. Aí você tem que ser empático com o seu amigo. Aí ele se depara com um mini ditador e dá uma voadora nele, porque ele não quer emprestar bola. E ali a tua criança toda na empatia, aquela criança... Não, entendeu? A gente precisa ensinar os nossas crianças a enfrentar a vida. Porque isso entra com aquela questão do sentimentalismo tóxico também, né? Que a criança pode começar a se afetar com tudo, e aí, na sua empatia, você tem que entender tudo e tem que ficar pisando em ovos. Exatamente. E isso é péssimo. Vai criar um adulto aí com sérios problemas. Mas isso aí é uma coisa que também está sendo deturpada. Não quer dizer que tem que agir dessa forma. Claro que você tem que ter o seu discernimento para agir naquele comportamento ali. Mas como a narrativa está sendo reescrita, então até a palavra empatia, ela está tomando outra definição. Porque a empatia não é só isso, toda vez você se colocar no lugar do outro e ceder aquela questão e você criar um filho que vai ser mimado e sem saber se defender o outro, né? Não, mas é a questão de você também saber se impor. Por isso que vem a questão dos valores também, dos valores, das virtudes, da fortaleza, da temperança, justamente para você saber educar ele da forma correta. Mas se você fica só nessa definição, né, que hoje é a geração mimimi, tudo é vítima daquilo ali, aí você realmente, a empatia vai ser uma palavra horrível que você nem vai querer ver na sua frente. Menina, eu não sei se tem um pessoal de uma educação que, assim, eu não posso abrir a boca para falar da tal da educação que eles querem me cancelar no Instagram. De tanto que eu uso a palavra empatia, eu falei, gente, nem fala empatia, fala outra palavra, não fala outra palavra. Porque, assim, é igual a Camila falou, você pegando a empatia dentro de um trabalho de virtude, né, do desenvolvimento das virtudes mais voltado para a questão individual do seu filho. Aí a gente, né, nós estamos diante de um outro cenário. Mas como esse cenário é apresentado para as crianças, porque eu acho assim, Camila, a gente precisa ser prático, né? O meu trabalho eu tento fazer de uma forma muito prática para que as mães consigam enxergar. Então, vou dar um exemplo assim, para você entender. A palavra respeito, olha como é. Respeito e concordar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, certo? Respeito e concordar não tem nada a ver com o outro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Há algum tempo atrás eu estava... E eu faço after school, né? Para as pessoas entenderem. Eu não faço homeschooling, admiro quem faz, mas eu, Karen, não dou conta. Ponto. Acho lindo, maravilhoso, mas Karen Neri não dá conta. Já tentei, não consegui. Acho que faltou resiliência mesmo, né? Faltou alguma... faltou um foro grosso aí, não tive. Enfim. E eu estava fazendo o after school, que é o quê? Não, filho, então vamos ver o que é a sua tarefa, quanto tempo você vai fazer tarefa e o que nós vamos fazer, né? Então, ele estava lendo um texto que falava sobre respeito e diversidade. O texto era relacionado, trazia a história de um menino negro que sofria racismo na escola. Então, o que ele fez? Ele pegou tudo aquilo que ele viveu na escola, e ele começou a ajudar as crianças a entenderem que ele não era diferente. Legal. Falei para o meu filho, a gente conversou sobre aquilo, tal, né? Enfim, falei sobre essa questão de racismo, de respeito, enfim. E aí, tinha uma pergunta. Você... tá. E aí eles aproveitavam, ao invés deles focarem na palavra racismo, né? Em vez de eles falarem, olha,
é importante ensinar as crianças sobre o racismo, é feio, né? Vamos falar das crianças. É um crime o racismo, tal. Eles tiraram a palavra racismo e eles colocaram diversidade. Você concorda com a diversidade? Aí o meu filho, falei, e aí, filho, você concorda com a diversidade? Eu ensinei o meu filho, quando ele encontrar a palavra diversidade, era um sentido de diferente, mas não diferente ruim, diferente, né? Eu sou diferente da Camila e é diferente do Felipe, nós três somos diferentes, tá tudo certo. Sim. E aí, né? Né? E aí eu falei para ele falou, mãe, eu concordo, que a gente tem que respeitar o diferente, né? E aí eu falei para ele, mas eu falei, peraí, você entendeu a palavra que você usou? Você concorda que você tem que respeitar o diferente, certo? Certo. Você precisa concordar com o diferente? Ele parou assim, bugou a cabeça do menino. Bugou. Ele falou, eu vi que ele ficou até com medo de me responder, porque isso acontece na escola, tá, gente? Acontece muito. Acontece muito, né, Camila? Tem lá que tem que dar a opinião dele, mas quando ele dá a opinião, a professora não aceita. Corta. Isso mesmo. E aí ele olhou para mim e eu falei, não, filho, eu quero saber. Você acha que a gente tem que concordar com o diferente? Enfim, como é que eu tinha formulado? Você acredita que você tem que concordar com as situações? E ele ficou assim, eu falei, filho, existe uma diferença muito grande entre você respeitar uma pessoa e você concordar com ela. Você tem o direito de não concordar com uma pessoa, mas, porém, contudo, gente, as nossas crianças estão sendo ensinadas que dependendo do que você discordar, está errado. Sim. Você está cometendo um crime se você discordar de alguma coisa. Eu estava falando com a pessoa justamente isso, que o meu filho, a professora estava falando sobre o feminismo na sala, que não tem nada a ver com a pauta de nenhuma matéria. E ela estava falando que o feminismo ajudou as mulheres a votar, que ajudou as mulheres a ter um nome na sociedade e que as mulheres ganham muito menos do que os homens. E aí ele ficou com isso na cabeça, essa dúvida na cabeça. E ele veio até a mim me perguntar. E eu falei com ele, eu fiz, pergunte a ela, porque ele fez, não, mãe, eu não vou perguntar. Ele fica com medo, ele tem receio de perguntar, por ser perseguido, por ser ali retraído na sala, ele tem medo de perguntar. E eu, às vezes, vou conversando com ele, inclusive o que você fez, né, que o Bernardo já virou para mim e falou, mãe, eu não quero mais ser astrólogo, não, eu quero ser médico. Eu não quero ser, não, eu quero ser outra coisa. E eu fico, filho, não fica preocupado no que você quer ser. Seja feliz. O importante é você ser feliz, você ser honesto, você ser uma pessoa educada. Você tem que saber o que você quer como pessoa, não o que você vai ser como profissão daqui adiante, mas sim como pessoa, como você que está sendo. E nisso, ele fica preocupado com isso tudo passando, permeando na cabeça dele. Porque agora, até o teu filho de 8 anos, até a idade mais para frente, eles têm pensamentos concretos. Eles não ficam só no presente, eles já têm mais pensamento, eles sabem racionalizar. Eles têm o discernimento e o planejamento estratégico ali, né? Porque já está funcionando meio, não está todo formado, mas está aqui meio funcionando o neocórtex deles. Então, eles já estão nisso. E isso é uma pressão muito grande na cabeça, que eles ficam o tempo todo com pensamentos acelerados, sem saber nem o que falar, o que dizer, se vai ser ali torturado na hora, maltratado. Porque pode ser. Não que o meu filho foi, porque eu acabo ensinando ele a se impor de alguma forma. Mas existem essas crianças que são. Existem essas crianças que são... não é bem assim, sua mãe não sabe nada, eu que sou uma professora, você tem que ver o que eu estou falando. E porque eu, na minha época, que não era nem tão desse jeito como está hoje,
Eu já ouvi isso de um professor. Eu ouvi que meu pai não sabia de nada. Eu ouvi que ele era o detentor do saber, não era meu pai. Meu pai estava me contando uma história do que ele ouviu por aí. Foi o que ele ouviu do pai, que foi passado de pai para filho. Mas quem era o detentor do saber naquele momento era meu professor. E eu tinha que prestar atenção no que ele estava falando. E agora, com o entendimento que eu tenho, eu lembro que quem era esse professor. Entendeu? Ele era o que você falou, um professor militante. Era um professor militante. E assim, uma coisa que me preocupa é que os professores militantes, eles calam aqueles que pensam diferente. Sim. Eu vou contar uma história, nada a ver, mas enfim, tem a ver. A primeira perseguição que eu sofri na internet foi por uma professora da minha família. Da minha família, inclusive. Foi a primeira pessoa que me perseguiu, que tentou me calar. Foi porque ela confundiu masculinidade com machismo. Vejam que coisa, ela confundiu tudo, falando da importância da valorização da masculinidade dos meninos. E ela confundiu tudo, me mandou a Bíblia, assim, desse tamanho, e depois ela ficava assim, então tá bom, cara, então tá bom, olha, fica com Deus, tchau. Eu falava, fica com Deus, gente, eu sou super educada sempre, tá? Não acho. Mas aquele dia eu perdi as estribeiras, eu falei, fica com Deus, nada, você vai escutar agora. Mas olha, e isso acontece, esse é o dia a dia dos professores. E tem outra questão, que é o seguinte, os pais não estão educando. Não, eles terceirizam. Olha, aí a professora fica com a bomba na mão, com 20 mini bombas, entendeu? Dentro da sala de aula, porque todo mundo é o protagonista ali, ninguém é a samambaia, e a professora que se vira em lidar com aquelas crianças. Então, às vezes as pessoas veem o meu trabalho na internet e falam assim, mas você é contra a escola? Eu não sou contra a escola, porque é o que temos para o momento. Sabe? Você tem como? Você vai fundar alguma coisa diferente? Você vai fazer? Não vou fazer nada. Então, a gente tem que tentar resolver com o que a gente tem. Posso fazer homeschooling? Não posso, não consigo, não dou conta, enfim. Então, a gente precisa mostrar para os pais que eles precisam se aproximar da escola, eles precisam voltar para casa, vai ter que ser pai e professor, porque existe uma coisinha chamada Base Nacional Comum Curricular, que inclusive tem no Maquiavel Pedagogo, né? Que amarra completamente o currículo brasileiro para formar militantes de progressistas, vamos dizer assim. Sim. E é isso. Por isso que os pais educam as suas meninas princesas, né? Eu sempre falo isso. A menininha princesinha, bonitinha lá, que é apaixonada pelo pai, daí chega com 12, 13, 15 anos, vira um dragão do cabelo verde, tatuagem no nariz, vaco cabeludo, lutando contra o patriarcado, né? E o pai não entende. Ele fala, meu Deus, sabe, da Rapunzel virou o dragão? Cadê? O que aconteceu? Que é o que a Camila falou no começo, que foi exatamente o que você falou no começo. Os pais, eles veem o comportamento dos filhos, eles não conseguem identificar de onde está vindo, mas convive com o seu filho. Basta conviver com o abençoado do seu filho que você vai conseguir identificar. É por isso, cara, que o after school é tão importante quanto o homeschool. É claro, nem todo mundo pode pegar seu filho, botar dentro de casa e estar ali ensinando. Mas a mãe que está ali e quer conviver com aquela criança, que acha importante estar ali, claro, é importante, mas nem todas as mães e pais fazem isso. Mas a mãe que considera isso importante, fazer o after school, é tão importante quanto. Porque você vai estar ali de olho nos materiais didáticos, você vai estar informando a realidade para sua criança, vai estar dizendo a verdade com ela, vai estar descobrindo a verdade com ela. E por isso eu quero até saber, você falou que era a fundadora do movimento de materiais didáticos, né? De pais e professores atentos. Me diga como é que surgiu isso, como é que serve, qual é a função.
O que acontece? Com a pandemia, né, no final de 2020, como o Felipe me apresentou, eu sou médica veterinária e pecuarista em formação, né, porque eu estou aprendendo ainda. Então, nós ficávamos muito tempo na fazenda. E era muito longe, eu morava muito longe. Então, nós passávamos 15, 20 dias na fazenda e eu tinha que olhar o material didático. E eu também não tinha noção, gente. Assim, não é que eu sempre fui uma pessoa antenada, que eu sempre fui participativa. Sempre. Nunca deixei meu filho solto ali, vai, confia que está tudo certo. Não, sempre participei. E aí, eu peguei o material didático dele para ver o que ia precisar levar para a fazenda, enfim. E aí eu vi que tinha um feminismo velado ali, né? Falava sobre as profissões, uma, duas páginas falavam sobre as profissões, e as outras 3 falavam sobre a importância das mulheres no mercado de trabalho. Né? Aí dava falava sobre Marie Curie, que assim fala, não sei se assim fala, que é uma física ganhadora do prêmio Nobel, tal. E aí eu olhei aquilo e falei, poxa vida, é uma criança de 6 anos, você já está levando para o feminismo a importância das mulheres no mercado de trabalho, mas caramba, o moleque tem 6 anos, entendeu? Desculpa a palavra, mas que droga que é essa? Mas até então, eu falei, não, cara, isso está sendo meio radical, exagero. E continuei olhando. E aí eu encontrei nas próximas páginas falando mal do agronegócio. Falei, poxa, mas daí, né, de onde sai o sustento da família? E que, inclusive, paga a escola, eles estão enfiando minhoca na cabeça do meu filho de graça, e aí... E ainda tinha muita desinformação, viu, gente? É importante a gente falar para os pais. Não é que tem mentira no material didático. Tem desinformação. Tem meias verdades, meias mentiras. Aí eles fazem aquela misturaiada toda. A pessoa não sabe o que é verdade, o que é mentira. E aquilo que está no material didático se torna uma verdade absoluta para aquela criança de 5, 6 anos. 7, 8, 5. Até para a professora. E ela foi muito querida porque ela falou, Karen, eu estou tão feliz porque você foi a primeira mãe no ano, gente, era novembro, tá? Primeira mãe no ano que veio conversar comigo sobre conteúdo. Caramba. Porque a maioria dos pais vem buscar a escola, tudo bem que nós estávamos no período de pandemia, mas assim, a maioria dos pais buscam a escola para reclamar do assistencialismo da escola. Porque o ar-condicionado está muito quente. Gente, eu fui numa reunião que isso era a criança estava indo para a primeira série, meu filho. 3 mães reclamaram que a professora não estava fazendo penteado na cabeça das meninas. Vocês estão entendendo isso, gente? Ai, gente, deixa. Juro, eu fiquei com vergonha. Falei, professora do céu, perdoa, Senhor, perdoa, não sabe o que faz. E eu falei, cara, mas isso aqui é pensado, leva no cabeleireiro, não é mesmo? Porque ela é uma professora. Então, a dona da escola, ela falou, e aí eu queria ir embora, né? Porque você quer ir resolver as coisas, você quer ir embora. Ela falava, não, Karen, fica aí, vamos conversar mais um pouco. E ela me abriu a cabeça. Ela falou tudo. Ela falou, olha, Karen, tem a questão da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. A maioria dos colégios, eles precisam escolher um material didático, porque você, hoje, fazer o seu material didático fica muito caro, e mesmo assim você tem que seguir a Base Nacional Comum Curricular. O curso de pedagogia está muito ruim, vira uma bola de neve, vira uma bola de neve, assim. Por quê? Porque a criança não aprende nada, né? O estudante não aprende nada na escola, daí ele vai para a universidade que não aprende nada e cai para dar aula. E aí eu cheguei em casa e falei assim, e agora? Eu cheguei em casa convencida, falei, beleza, quer saber, vou continuar fazendo o que eu sempre fiz, vou ajudar meus filhos, mas aí eu falei, cara, não é possível. Eu tô com uma bomba na mão, não vou fazer nada, não vou falar nada para ninguém. Comecei a fazer esse trabalho no Instagram, tive um insucesso enorme no começo.
Eu tive um sucesso enorme, que eu tinha 500 seguidores e baixou para 350, e eu falei, acho que tá errado isso. E daí, depois de um tempo, a Brasil Paralelo me convidou para o podcast, né, sobre doutrinação, e aí as coisas começaram a andar. E assim, Camila, muita gente me cobra para que eu funde o movimento, para que as pessoas possam ter acesso aos materiais didáticos, ao meu acervo, vamos dizer assim. Sim. Mas eu vou dizer, não é por egoísmo que eu não quero fazer isso. É que realmente a ideia é fazer com que os pais entendam a importância de serem participativos na vida dos filhos. Não adianta eu abrir o meu acervo, eu ensinar, eu falar o nome do material didático, que eu faço questão. Para algumas pessoas, no privado ali, eu falo, eu só confirmo, né? Material didático, esse aqui é tal? Eu falo, não, ou não falo nada. Porque se eu abrir e falar, esse aqui é o material didático do sistema tal, aquele pai que o filho não está usando esse sistema, ele não vai nem olhar o material didático. Ele vai ficar tranquilo. Ele vai falar, não, meu filho não usa esse material didático da carochinha. O meu filho usa o da florzinha. Então, eu não vou olhar. E, às vezes, o da florzinha está muito pior. Está muito pior. E eu preciso... e, às vezes, as pessoas falam, mas por que você faz isso? Eu faço isso porque o meu filho, os meus filhos, eles terão de lidar com a bomba dos filhos dos outros. Eles vão ter que conviver com essas pessoas. Então, de uma certa forma, se eu puder ajudar, sim. No começo eu pensava, gente, se eu puder ajudar 10 famílias, tá ótimo. Se eu puder ajudar... Aí a coisa foi crescendo um pouquinho, não. Se eu puder ajudar 300 famílias, 1000 famílias. Hoje a gente, eu não sei, acho que estou com não sei quantas pessoas que nós estamos. E eu fico muito feliz quando as pessoas falam, Karen, quando eu te encontrei, eu me senti representada. Hoje você está com 74.100. Então, são 74.100 pessoas que, assim, as pessoas se encontraram, sabe, Camila? As pessoas falam, poxa, eu não estou sozinho, eu sei que eu não estou sozinho, que eu posso, sei lá, eu até pensei já em montar um close friends, um WhatsApp, mas daí vira bagunça, e aí eu falei, cara, larga a outra coisa. Hoje eu estou montando um cursinho desse, assim, Baratec, mesmo para as pessoas poderem sentar e olhar e falar, não, isso aqui eu consigo, e que seja acessível para todo mundo, para a tia que tem o filho lá na escola pública e até para a pessoa que paga 15 a 20 mil por mês numa escola. Sim, porque como você mesmo disse, como é algo velado, assim, né, entre linhas, porque as pessoas não percebem. A minha mãe não percebe. A minha mãe, quando ela está sentada com o meu filho mais velho, olhando as tarefas, ela não consegue enxergar. Porque também está na cabeça dela. Tá? Aquilo ali já foi mascarado na cabeça dela, já foi absorvido. Então ela já nem sabe, ela já não consegue distinguir. Porque essa questão que você falou do feminismo, né? Que as mulheres são importantes no mercado de trabalho. Tem isso também no material do Bernardo. E ela não conseguiu ver. Ela achou que tá valorizando a mulher. A mulher agora está no mercado de trabalho. Olha que legal, estão falando da mulher. Então, ela não percebe isso. Mas é uma pessoa que tem um olhar atento, já, o que está vendo aqui, o tempo todo. Para que 3 páginas falando disso? Né? Bastava pincelar, mas não. Tem 3 páginas batendo ali forte naquela questão. E como você estava falando, você fazer esse cursinho acessível para todo mundo vai ser um ganho. Porque nem todo mundo tem essa distinção de parar, olhar, não, aqui tem alguma coisa, aqui não tem. Mas tem muitos pais que se pegam nisso. Muitos, muitos mesmo. A questão da água no mundo. O efeito estufa, que as polares, né? Como é? As calotas. As calotas polares estão derretendo. Agora são mudanças climáticas, né? Porque já caiu por terra, o mundo estava esquentando, daí depois está esfriando, e daí... E tem, sabe, Camila,
isso que você falou é bem verdade. A gente, ou melhor, a sociedade ela é doutrinada, acho que desde Adão e Eva. Sim. Nós já somos, né? Já acontece essas lavagens cerebrais assim, desde Adão e Eva, mas o que eu percebo é que desde Getúlio Vargas nós temos essa lavagem cerebral nas escolas. E tem um livro do Taylor Gatto, que é o mesmo do Emborrecimento Programado, que chama Armas de Instrução em Massa. Que foi depois do Emborrecimento A gente tem aí. Programado. É esse aqui. Isso, Armas de Instrução. Esse, exatamente. E tem uma parte nesse livro que ele mostra a realidade do que nós estamos vivendo. Não sei se vocês já leram, mas tem uma parte que ele fala assim, que quando os soldados foram se alistar nos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, se não me engano, eles tinham que ter um nível de, sei lá, tinham que ter até a 4ª série, né? Não era o termo que eles usavam, mas eles tinham que ter pelo menos o conhecimento, o que corresponderia até a 4ª série. E aí eles passaram por um teste, se não me engano, no cartório, né? Lá onde fazer o alistamento, e 94% dos soldados que foram se alistar, eles foram aprovados. Na Guerra do Vietnã, esse número, e daí você já tem a escolarização obrigatória, você já tem tudo isso, né? O número, ele se não me engano, 80%, 74%. Então, até que ponto... peraí, deixa eu me arrumar na cadeira aqui. Até que ponto o tempo na escola condiz com a eficiência do aprendizado na escola, né? E essa coisa do feminismo, muitas professoras... Eu vou falar uma outra coisa até para as mães, tá? Sempre que vai começar o ano, eu vou conversar com a professora do meu filho. Eu já conversei com a diretora e elas não sabem o que eu faço, tá, gente? Elas não sabem o que eu faço. E que coisa. Enfim. E aí eu fui conversar com a diretora do meu filho, agora, semana retrasada, e eu falei para ela, olha, cuidado com o feminismo. Porque os meninos, eles não precisam pagar a dívida histórica de homem nenhum, do tio, do amigo, do primo, do tataravô dele. Por quê? Vamos pensar, Camila. O seu filho tem uma mãe que trabalha, que tem a vida profissional dela. Então, na cabeça dele, ele fala, mas eu não entendo. Por que estão falando tanto das mulheres que a minha mãe trabalha igual ao meu pai? Por que essa valorização? E ele acaba sendo desvalorizado. Faz um teste. Pega um livro, Camila. Eu não sei qual material didático para vocês, enfim, que o seu filho usa, mas assim, pega o material didático de matemática. Olha que teste incrível. Bem bobo, inclusive. Você veja quantas vezes eles colocam as meninas no time de futebol, ganhou no time dos meninos. Quantas meninas tem nas figurinhas? E a pessoa fala, cara, que loucura. Meu Deus, tá louca. Meu filho, esses dias, ficou para mim e falou assim, mãe, você percebeu que só tem menina no meu livro de matemática? São as meninas que ganham. A menina, o João e a Maria foram fazer o salto em distância e foi a Maria que ganhou. São sempre as meninas que ganham. E aí você vai vendo como é que essa criança, com 6, 7 anos, já tem que aprender a perder ali porque é uma menina. E tem outra questão que não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas eu vou aproveitar para falar porque é importante que os pais fiquem atentos. As meninas estão virando verdadeiros monstrengos dentro da sala de aula. Por quê? Porque elas estão batendo nos meninos. Eu estou falando isso das crianças 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15. Elas estão batendo nos meninos. Elas ficam bravas, elas batem. E os meninos podem bater nas meninas? Não podem. E eles sequer podem se defender. Vocês estão entendendo?
Ele não pode sequer afastar a menina, falar, sai daqui. Não pode. Vocês sabem por quê? Porque eles vão para a coordenação. E vocês sabem o que a diretora, a coordenadora e a professora fazem? Nada. Nada. Então, a gente precisa começar a perceber que está demais isso na escola, sabe? Essa ideologia. O que o movimento Pais e Professores Atentos aos Materiais Didáticos busca? Conteúdo. História do Brasil. História, é isso, geografia, relevo, sabe? Essas coisas básicas. Nós não temos. Então, assim, eu não quero que entre a ideologia da direita. Mas eu quero ter o direito de que o meu filho, aqui, ó, possa conhecer os pensamentos de Marx, mas possa conhecer o Olavo de Carvalho. Ué, por que não pode? Mas ele não vai conhecer. Então, eu não quero que... Ou então, que o professor saiba falar os dois lados, falar as coisas positivas e negativas, mas o professor ele teria que ser educado em outro lugar. Ou esse, ou esse professor ele tem que ser um autodidata, ou ele tem que ter essa consciência. Então é isso. Eu não quero que... eu quero... Então, o movimento Pais e Professores Atentos aos Materiais Didáticos, no fundo, você quer que ensine só os pensamentos conservadores, né? Você quer só que fale sobre o conservadorismo. Não, eu não quero só o conservadorismo. Mas eu quero que o meu filho tenha a oportunidade, ou as crianças, porque o meu filho vai aprender. O meu filho, ele já escuta o Olavo de Carvalho, eu já falo sobre o Olavo de Carvalho com ele. Eu converso muito com meu marido, né? Eu vou pegando os livros, eu vou lendo, meus filhos vão escutando. Agora, e as outras pessoas? E as outras crianças? Então, a gente precisa se dedicar. A massa, o todo, que é o afegão ali médio que está na sociedade, não tem isso disponibilizado. Não tem, nem conhece, nem sabe quem é. Ou sabe porque o Jornal das 8 criticou o professor. Você falou aí em relação a aspectos básicos, né, que a escola peca em relação à transmissão do conhecimento, tipo geografia, né, história. Às vezes ela oculta um determinado tema por muito tempo, como a história do Brasil que você pontuou, e acaba tratando coisas que seriam secundárias como se fossem principais. E isso já é uma situação é muito ruim, porque, tipo assim, o ideal seria não haver nem a fragmentação que existe na escola. A escola ela não busca uma unidade entre as matérias. Então, por exemplo, vamos ver os gregos lá. Nos gregos, a gente vai poder estudar a história, né? Vai poder ver os governantes, os políticos, vai poder ver arte, quem foram os escultores, os poetas. A gente vai poder analisar a geografia, que tem uma baía ali, tem ilhas, tem, enfim, mar Mediterrâneo. A gente pode estudar biologia para ver a vegetação de lá, os animais que tem naquele tipo de lugar. Enfim, tudo isso é uma unidade que existe em um local. E nesse local eu consigo estudar todas as disciplinas. Mas a escola não faz isso. E aí a criança cresce e se transforma em um adulto... Oi? E se transforma em um adulto com essa fragmentação. E aí ele não tem mais interesse, porque para ele tá tudo em uma caixinha diferente. Ele só domina um tema ali e ainda quer ficar dando pitaco em outras coisas, como se soubesse. Mas eu posso fazer uma observação? Sabe por que eu falei que a escola faz isso? Porque a mesma coisa que a criança... Vamos falar agora que o seu filho, o filho de vocês também estava estudando. Quando eles falam de reciclagem, eles falam de reciclagem em todas as matérias. Sim. Por isso que eles têm os temas contemporâneos transversais. Pesquisa aí na internet para vocês verem. Os temas contemporâneos transversais é justamente para que tenha a unidade do conhecimento. Vocês entenderam? Gente, eu não estou brincando, eu estou falando sério. O problema é que os temas contemporâneos transversais são porcarias em forma de temas. Sim. Entendeu? Essa coisa assim,
que você começou a falar, eu falei, cara, infelizmente, nós temos isso. Só que não Não da são maneira temas adequada, né? interessantes. Não, os temas são ruins. Os temas são, infelizmente, os temas são ideológicos, mas eles são disfarçados de princípios maravilhosos, né, de valores incríveis, e que normalmente a escola não teria nada a ver com isso, né? Porque até nisso os pais se convenceram que escola educa, que escola tem que passar valores, que escola não tem, desculpa, não tem. Infelizmente, Felipe, existe sim um currículo em que um tema ele é central e ele é distribuído nas matérias. O problema é que esse tema é muito ruim. Então, quando seu filho vai chegar, deixa eu pegar um exemplo aqui, vou pegar aqui, pensar, vou pegar esse do lixo, das mulheres, vamos pegar o tema, né, das profissões e das mulheres. Você vai ver esse mesmo tema em todas as matérias, na língua portuguesa. Por quê? Porque são temas contemporâneos, são temas atuais, temas contemporâneos transversais, que perpassam pelas matérias. Então, o aluno, ele fica estudando a mesma porcaria o ano inteiro em todas as matérias. Sim. Porque se a gente fosse estudar a Grécia, você passaria, gente, sei lá quantos anos estudando tudo relacionado à Grécia, e você ia aprender muita coisa. O problema é que você vai aprender a importância do multiculturalismo na formação da criação do... Nem vou falar uma besteira aqui, eu só vou falar. Olha quando você não faz feirinha de cultura, feirinha daquilo, gincana sobre em cima da bateria tema. É o tempo todo abarcando aquele tema para a criança ficar envolvida no tema e sofrer, né, a lavagem cerebral. Até que ela fica de saco cheio e não quer mais estudar, né? É isso que acontece. E aí, tem outros dois temas, eu sei que a gente já está terminando, mas que se vocês puderem abordar, assim, que a gente possa falar um pouco sobre, são dois temas que a escola não deveria se meter, vamos dizer assim, não é da seara da escola, né? Que é a questão da educação sexual e religião. Aí vem os pais, né, que falam, não, mas é importante falar com o Juninho sobre educação sexual. Peraí, pai, vamos fazer um exercício para botar você na realidade, você não está entendendo. Você já imaginou o seu filho Juninho, de 10 anos, segurando um trabuco desse tamanho, trabuco não, trabulho, não, como é que é o nome daquilo? Um negócio desse tamanho, né, um órgão sexual masculino de borracha, desse tamanho, e um desse tamanho feminino, e a professora fazendo assim, mostrando que é assim que faz? Pois é, existem kits, né? Existem kits que algumas professoras de escola pública me disseram que a escola recebeu para trabalhar com as crianças, que é importante ensinar para um menino de 10 anos, que é assim, ó, que faz, entendeu? Aí vai lá, põe o abençoado do seu filho para pôr o negocinho de borracha, né? Não vou ficar falando o nome aqui, que minhas crianças estão aqui, mas coloca o negocinho de borracha, daí pega o outro amiguinho lá e fala... É assim, gente. Eu mesma fiz uma live com um pai indignado do Rio de Janeiro, sabe? E aí, não, Karen, mas olha, é importante falar de aparelho reprodutor feminino, aparelho reprodutor masculino, como que acontece, tá tudo bem, né? Aí entra na questão da sexualidade. Sim, eles vão falar sobre sexualidade com seu filho, transexualidade, gênero binário, sei lá o que, assexual, todo esse termo, que a galera já está sabendo, né? Você pega criança de 12, 13 anos, eles já estão falando isso. Falam de masturbação o tempo todo, que está certo, está tudo bem, principalmente se o seu filho está na 6ª série, porque faz parte de um dos temas ali, né, a serem tratados na orientação sexual, que é um dos temas contemporâneos transversais, e enfatizando que a sexualidade deve ser sempre voltada para o prazer. Mas, né,
os pais preferem falar, não, eu acho melhor a professora falar. Porque quer terceirizar. Porque não sabe chegar a esse filho e conversar sobre sexualidade, porque não sabe falar, falta diálogo, não sabe chegar até o filho, não sabe expor sentimento, não sabe, não tem essa dinâmica, nunca foi assim, sempre foi terceirizado. Desde quando ser 1 ano, 2 anos de idade, joga na creche, vai, pega só de noite, dá uma brincadeirinha, pronto, final de semana, todo mundo, estou no celular, a tela, fica lá na tela, porque eu estou cansado, então fica aí. Então, é uma coisa muito mais profunda, sabe? Mas no final do frigir dos ovos é isso aí, é querer terceirizar o dinamismo de falar sobre a educação sexual. Eu acho um absurdo, porque ninguém vai saber falar melhor com o meu filho do que eu. Mas aí esse pai precisa, e essa mãe também precisa se capacitar, né? E tem a questão da religião, que é assim, existe uma lei que foi uma lei de 2003 sobre a obrigatoriedade de se ensinar sobre a história da África, a arte, a religião, tudo que envolve, né? A questão da África, afro-brasileiro, vamos dizer assim. Então, o que eu encontro hoje no material didático basicamente o aluno, quando ele está ali na 5ª série, ele aprende tudo sobre candomblé, sobre os orixás, sobre tudo. Mas, quando eles tocam no nome do cristianismo, é só uma página. Fala pouquíssimas coisas. E não pode, porque o Estado é laico. E isso me preocupa. Isso me preocupa, porque acaba trazendo uma confusão na cabeça desse adolescente, desse jovem, em relação àquilo que ele aprende em casa. Mas como é lei, né, gente? E os pais não sabem disso. Então, eu me preocupo muito com essa questão de religião nas escolas. Eu sou completamente contra. Também. Eles acabam entrando em diversos temas que caberiam a gente a orientar, né? A mostrar como a família como a família acredita ser a melhor forma. Eles acabam abordando diversos temas e eles tipo assim falam que o Estado é laico, mas eles meio que quase impõem uma visão ali como se não fosse. Exatamente. E é assim mesmo. E as professoras, eu falo isso porque eu tenho uma cunhada que é professora. E ela fala, Karen, eu pensava exatamente desse jeito que você está falando aí agora. Em relação à educação, às vezes, esses dias eu estava conversando com ela sobre Rousseau, né, sobre Marx, sobre Paulo Freire, e ela falou, Karen, é só o que a gente aprende na faculdade, Piaget, Freud, é só isso que aprende. Eu tô fazendo curso de filosofia, né, eu decidi fazer só para pegar o diploma, e a matéria Psicologia da Educação é justamente o que eu tô vendo agora, Paulo Freire e Piaget, mais como grandes heróis. E aí, se você não tem um conhecimento, Pois não é. sabe, anterior a isso, você vai acreditar. Você vai falar, é mesmo? Esse cara é o máximo, né? E é o que acontece na escola. Por isso que eu falo para os pais assim, entendam uma coisa. Se o seu filho, ele não tem condições de ver aquele conteúdo e saber se é certo e errado. Se ele está na escola e a professora está dizendo aquilo, inconscientemente, ele pensa assim, bom, eu estou na escola, escutando isso da professora, então a minha mãe confia nessa professora e nesse material didático. É verdade. Vocês concordam comigo? Sim. Sim, com certeza. Foi o que eu falei, né? Que o professor acaba sendo o detentor do saber. Ele está ali na frente, está ali em cima, é ele que sabe de tudo. E agora, nas faculdades, tem o palcozinho, né? O professor fica em cima do palcozinho. Então, já é uma coisa para mostrar. Ele é a autoridade. Ele está ali, vocês estão embaixo, vocês escutam ele. Ele é o mestre. E eu vejo, assim, as escolas, principalmente escola pública,
eu vejo assim, antigamente, né, existia uma valorização da educação. O que eu quero dizer com isso? As pessoas, elas se esforçavam mais para aprender na escola. Hoje em dia, com essa coisa do obrigatório, todo mundo tem que estar na escola, todo mundo, você é obrigado a ir para a escola. Eles não valorizam aquilo, eles não valorizam a escola. E outra, tem a aprovação automática, Sim. que Paulo Freire, né, colocou quando ele foi secretário de Educação de São Paulo. Aprovação automática, o aluno pode reprovar, se não me engano, 4 ou 5 vezes, né? Porque se você reprovar o aluno, ele pode se desmotivar. Mas peraí, um aluno que está reprovando sem parar, ele está motivado, abençoado? Não está. Tem um caso, gente, que eu não contei isso ainda para ninguém, nem coloquei no meu Instagram, nem sei se vou pôr. Mas eu recebi de uma pessoa que trabalha com educação, inclusive, do estado do Rio de Janeiro, boletins de uma aluna, tem 4 anos que ela não vai para a escola. Rapaz, 4 anos que ela não vai para a escola. É Rio de Janeiro ou é São Paulo, gente? Espera aí, não vou dar o estado, não sei se é Rio de Janeiro ou São Paulo, é um estado do Brasil, melhor dizendo, que eu não me lembro, assim, que ela tem 4 anos que ela não vai para a escola, ela não faz atividade nenhuma, e tá lá as notas, as faltas, e ela está aprovada para o próximo ano, inclusive ela está matriculada para o ano que vem. mas Então ela vai entrar... faz parte do esquema, né? Vamos passar essa galera aí, porque vira analfabeto funcional, ou nem funcional, analfabeto mesmo. E já não vai saber distinguir nada, e lá na frente não vai saber o que é certo, o que é errado, E aí vai ser muito mais fácil de manipular. Não, tá bem. E assim, agora, gente, eu recebi alguns materiais didáticos atualizados. Eles estão condicionando os estudantes com certos conceitos como fake news, essa coisa do extrema-direita, sabe? Terrorismo, já tem tudo isso. Tem tudo isso já, tá? Aí você lê sobre fake news, eles vão direcionando, eles vão condicionando o pensamento daquele adolescente, 10, 11 anos, a entender que que ele precisa tomar cuidado com aquilo que certos jornalistas falam, que eles precisam olhar como é que chama aquele para checadores, exatamente, para isso hoje tem os checadores de conteúdo. E isso, gente, é assim, olha, isso eu fico pensando, se eu falo, gente, eu acho que eu devo ser um pouco analfabeto, eu acho que todo mundo é meio analfabeto funcional, né? As pessoas hoje, elas se limitam tanto, vou contar uma história rápida aqui. Eu fiz uma publicação algum tempo atrás sobre uma questão do Fórum Econômico Mundial e aquela coisa que é um crime hediondo que se faz com criança, tá? Não vou falar o nome aqui. E antes de eu publicar essa matéria, eu fiz uma pesquisa geral e eu vi que tinha um site, também não vou dizer o nome, um esquerdista.org aí, dizendo que aquele site que aquela matéria era fake news. E aí eu fui em fundo, né? Comecei a pesquisar para ver por que era fake news. Então, eu fui pesquisando, e aí eu entrei no site que ele usa como verificador. E eu encontrei várias coisas que esse site americano fala que é falso e que a mídia brasileira toda falou que é verdade. Quando você lê a matéria, o que acontece? Eles pegam uma frase, eles pegam um parágrafo que tem uma desinformação e eles descredibilizam a reportagem inteira. Eles descredibilizam a reportagem inteira.
E foi o que eu tentei falar para os meus seguidores. Eu falei, gente, aprenda a ler a reportagem, porque, por exemplo, nessa reportagem que eu coloquei, cita vários líderes mundiais que têm vídeos deles falando sobre aquilo que estava sendo citado na reportagem, mas como o site esquerdista.org lá disse que era fake news, as pessoas não tiveram a capacidade de ler o texto. Então, vocês imaginem o quanto isso vai piorar, essa introdução do termo fake news. Óbvio que nós precisamos combater a fake news, mas muito mais que combater a fake news, a gente precisa ter a capacidade de discernir o que é fake news ou não. Exatamente. Mas os nossos filhos não terão. Porque fake news a gente se debate com a verdade. Não, mas é justamente isso. Tipo, essa questão dos checadores de fato é, de novo, delegar uma função que seria sua, que é avaliar, poxa, o que é certo aqui, o que tem de mentira aqui. Delegar essa função a uma autoridade. Agora, a quem essa autoridade está servindo, aí é o problema. Não é a verdade. Então, né? Aquela coisa de qual a verdade, né? Não quero relativizar, não, mas é só uma brincadeira. E tanto é que eu ainda falei, gente, cuidado. Porque daí as pessoas começaram a me mandar. Karen, cuidado, isso é fake news, olha, o site tal tá falando que é fake news. Falei, gente, peguem esse site e analisem aquilo que ele considerou fake news, por exemplo, em 2020, quando estava todo mundo trancado dentro de casa. Analisem o que ele está falando. Analisem o que ele colocou como fake news na campanha eleitoral. Quem que falava fake news para esse site? Uhum. Só que as pessoas... Mas o Felipe falou uma coisa que eu particularmente nunca tinha pensado. O fato de você ter um checador ali tira o seu trabalho de ir em busca. Sim. Né? Se é verdade, eu nunca tinha pensado desse jeito, mas é isso aí mesmo. Isso combina perfeitamente com a formação escolar, de geração de indivíduos militantes, ou geração de indivíduos passivos, que não tem essa iniciativa de buscar as coisas. E olha, vou falar para vocês, você pode estudar o que for, essa geração que, assim, dos 16, 18, 20, eles são muito bem, agora eu vou usar essa palavra, doutrinados. Eles passaram por uma lavagem cerebral tão grande que eles sequer têm a curiosidade de buscar o outro lado. Porque nós também sofremos essa lavagem cerebral na escola. Só que tem uma diferença. A nossa base familiar, independente assim, mas o meu pai, minha mãe, a gente não vivia junto, ou a minha família era pequena, não, minha família era muito grande, não sei qual é a sua realidade familiar, mas a nossa, eu falo a minha geração, eu tenho 41, né, foi uma das últimas gerações, meu Deus, complicou aqui. Foi uma das últimas gerações que recebeu uma educação de casa, uma educação forte, né? Porque algumas mães ainda eram mais conscientes e não tinham tantas informações. A mãe, ou o pai, né? Aí depende, ou uma avó, ou uma tia, era muito mais participativa. E a escola, ela não tinha comprado essa conversinha de que tinha que educar filho dos outros. A escola chamava o seu pai na responsabilidade. Eu não sei a escola que vocês estudavam, mas a minha escola não tinha essa de tirava nota baixa, a culpa é da professora. Não, a culpa é da Karen que não estudou. Você não estudou, o problema é seu. Hoje já não é assim. Então, posso estar falando uma besteira muito grande? Posso estar falando uma besteira muito grande, mas os pais estão perdidos. Os pais... Esses dias eu vi uma pessoa falando que chegaria um tempo em que nós veríamos as igrejas vazias e as clínicas de psiquiatria cheias. E é o que está acontecendo. Sim. Né? As famílias estão diminuindo, não querem mais escutar o avô, não querem escutar mais a mãe, não querem...
É, E elas e, estão... e existe uma fragmentação aí também, né? Que, tipo assim, hoje existem mais pais divorciados, então já fragmenta o núcleo ali, pai, mãe, filho. E antigamente também as comunidades tinham os avós próximos. E hoje em dia ainda existe um incentivo para que o estudante ele se desgarre aí e vai estudar em outro lugar. Então ele vai para outra cidade, aí já vai adquirir outra independência com uma formação diferente que ele já teve. Então É tira, verdade. tira esse vínculo diário ali realmente. Fora da mãe estar trabalhando. Na minha época, minha mãe não trabalhou. Ficava eu e meu irmão lá em casa. Era só de manhã que a gente estudava. Apesar de eu ter terminado o terceiro ano com desprezo ao conhecimento, demorou alguns anos para mim voltar a ler. Tive que mudar algumas coisas, mas consegui sobreviver. Ah, mas aí tem muito essa questão da imaturidade, né? Por isso que eu falo, se você tem eu sempre falo para os pais assim, se você passa uma base boa para o seu filho, né, você fazer uma base boa, uma base sólida, a hora que ele for para o mundo, por mais que ele, não, eu não quero saber de estudar, eu não vou ficar lendo isso. A hora que a água bate na bunda, ele fala, não, peraí, vamos voltar. A gente sempre quer voltar. Como é que tá? Tá sólido isso? Como é que é? Né? Você... bom, a Camila pode falar muito mais do que isso. Hoje eu vejo as mães querendo ser amiga do filho. Você tem que ser amiga do seu filho. Aí a mãe está com problema, se abre com o filho, sabe? Gente, para, você é mãe, sabe? Se não é assim que a coisa funciona. O seu filho vai para o mundo, quando ele voltar, você tem que ser o pilar da casa. Você é o pai, você é a mãe, o esteio, né? Porque a gente tem a gente faz assim, né? A gente ama o pai, daí depois já não gosto mais tanto do meu pai e da minha mãe. Não, meu pai e minha mãe não sabem mais nada. Aí casa, tem filho, fala, meu Deus, como meu pai e minha mãe eram demais, maravilhoso, né? É assim. Eu falo, mãe do céu, como você é maravilhosa, mãe. Mas, gente, eu nunca fui uma adolescente rebelde, eu sempre fui meio carola, assim, nunca fui... Eu nunca tive, isso eu posso me orgulhar, viu, gente? Eu nunca fui esquerdista. Eu sempre fui meio conservadorona ali, ficava ali naquele, nunca fui meio, nem sei se existe essas palavras que eu falei, mas enfim. Camila, tu tem mais alguma pergunta para fazer para ela? Não, Karen já falou tudo que eu queria saber. Aí eu falo mais que o homem da cobra, gente, pelo amor de Deus, me desculpem. Karen, parece eu falando. Quando dá a corda, não para mais não. Sai enrolando o carretel. Bem isso, bem isso. Ô, Karen, deixa eu te agradecer. Obrigado, viu? Muito obrigado por ter vindo. Vindo não, né? Por estar aqui com a gente. Ter participado aqui, foi muito bom. Eu queria que você falasse pra gente dos seus projetos, do seu Instagram, desse projeto do material didático também, rapidamente, para que, se você já tem algum site, alguma coisa desse tipo, onde é que o pessoal pode te encontrar? Bom, gente, Camila, Felipe, adorei a conversa, né? Apesar de falar mais do que tudo, mas eu adorei a conversa. É um assunto que eu particularmente eu gosto muito de falar, né? E eu vejo que nós precisamos ajudar os pais. Às vezes parecem críticas, mas não são críticas. Realmente a gente precisa mostrar o que está acontecendo. Isso é só a ponta do iceberg, né? Se nós pudéssemos mostrar tudo o que está acontecendo, mas infelizmente não dá, por N razões. Mas eu agradeço imensamente de novo pelo convite de estar aqui hoje. E assim, os meus planos, eu não tenho grandes, como é que chama? Grandes Ambições. Projetos, não. Não, eu não tenho grandes projetos, grandes ambições, eu coloco sempre muito na mão de Deus, porque eu estou aqui a serviço dele, né? Não adianta eu falar que, porque eu sou diferente, porque tenho um QI elevado, eu não tenho nada disso, eu sou mãe, igual a Camila, entendeu? Eu tenho as minhas preocupações, eu tenho as minhas dificuldades na educação dos meus filhos, mas eu sei que eu posso ajudar de alguma forma, né? E eu sei que não adianta eu bater de frente com a escola do meu filho, porque no final quem vai sofrer vai ser ele. Então eu preciso me aliar à escola, eu preciso me aproximar dos meus filhos.
Então, assim, os meus projetos, esse ano eu devo lançar 1 ou 2 cursos, serão cursos pequenos, que as pessoas poderão ter acesso, principalmente as mães de escola pública. Eu me preocupo muito com as mães de escola pública, eu sei que não está fácil, na verdade não está fácil para ninguém, né, gente? Se está fácil, aí vocês contam o que está acontecendo. Enfim, e eu só vou ficar no meu Instagram, não vou abrir TikTok, eu não vou abrir YouTube, eu não vou abrir nada. E se me derrubarem no Instagram, gente, é assim, olha, eu tenho reserva. Eu sou muito calhão. Você tem reserva, viu? Inclusive, o seu original não está sendo mostrado, se você pesquisar. Fui pesquisar hoje, não achei. Aí, como eu sigo reserva, apareceu reserva. Aí eu fui pro inbox, como eu tinha conversado contigo no inbox, aí eu fiz, peraí que eu sei onde eu vou achar. Aí fui lá e achei. Aí achei. Mas para te procurar, não acha mais. Mas, gente, é que o Instagram, ele é extremamente democrático, pluralista, tá? É muita pluralidade naquele lugar. Então, assim, de vez em quando eles colocam a gente de castigo, entendeu? Acho que desde que eu tinha uns 700 seguidores, eu tô de castigo, mas tá tudo bem. Mas aí, cara, você bota no reserva o teu primeiro. Porque quando for no reserva, a pessoa clica e vai lá pro primeiro. Então, Vamos Instagram. É a saída. Então, assim, eu não tenho grandes projetos, entendeu, gente? Eu não tenho, eu tô trabalhandinho, eu tenho a minha vida, né? Porque, assim, eu não ganho dinheiro fazendo esse trabalho, eu faço mesmo, assim, de coração. Eu tenho a minha vida, eu tenho minha família, eu tenho essa questão da fazenda, que eu tenho que aprender um dia a ser pecuarista, né, gente? Porque é uma coisa que o meu plano de vida, gente, é esse, é ficar na fazenda, entendeu? Não tem nada a ver com a educação. Eu sou doida pra morar numa fazenda, um sítio, uma chácara, qualquer pedacinho de terra, eu tô querendo entrar. E é engraçado, você vê que com a mudança de governo, eu faço algumas palestras também, né? Eu tinha muitas palestras marcadas, mas aí o pessoal, como nós vivemos num país muito democrático, né, gente? Eles ficaram com muito medo, as pessoas estão com muito medo. Então, assim, eu também faço essas palestras pelo Brasil, Curitiba, Campo Grande, Belo Horizonte, tem que lembrar agora. Justamente para tentar... Só que nas palestras eu consigo falar um pouco mais, né? Consigo falar um pouco mais, consigo mostrar um pouco mais, que daí eu já mostro os materiais, os pais conseguem identificar com mais facilidade. Uhum. Mas o curso já vai ajudar bastante. Só que eu estou formulando bem devagarinho, Mas mesmo que não consiga te encontrar, fala aí o teu arroba para as pessoas procurar. Ou reserva ou o primeiro mesmo. O meu Instagram é @karen.neri, com Y. Sou eu. Se vocês não encontrarem, eu existo lá. Valeu. E mandam mensagem para a Camila, que ela é bem louca. Você manda mensagem para a Camila, tô brincando, gente, não façam isso, que Camila tem muita coisa para fazer. Valeu, cara. Mas se você botar lá no seu reserva, porque quando procurar Karen Neri, bota lá na edição do teu perfil o teu primeiro, porque aí vai burlar o Instagram e vai cair lá no primeiro. Porque quando botar com Karen Neri, com K, Neri com Y, vai cair no teu reserva. Eu vou ver se não tá assim já. Não? O quê? Será que eu tirei? Não vou ver lembro se já agora. tá assim. Não lembro agora. Mas quando eu te procurei no buscador, apareceu só uma reserva. É isso aí, gente. O amor venceu. Aê! Brincadeira? Gente, obrigada. Desculpem as brincadeiras. O assunto é muito pesado, você tem que dar, né? Senão o negócio fica tenso. Valeu, cara. Obrigada, Karen. Obrigada pela disposição, pela atenção. A gente acabou excedendo seu horário. Imagina. Aí eu já falei pro meu marido levar a minha sogra agora. Qualquer coisa está à disposição. Combinado. Então Valeu. tá bom. Um beijo. Bom dia. Beijo. Tchau, Tchau. até mais. Tchau.